Cultura não é o que o dono da empresa gosta. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal, onde eu falo de estratégia, gestão, negócios em geral. E o tema hoje é cultura. Esse tema que tem sido um grande hype nos últimos anos, todo mundo falando sobre implementar cultura, sobre a cultura como fonte de vantagem competitiva. Mas o que de fato é a cultura? Dá para eu implementar uma cultura diferente da minha empresa? Qual que é o passo a passo desse negócio? Então, pessoal, eu gosto de primeiro sempre começar definindo o que não é um tema, né? Que isso cria algumas condições de contorno, isso já afasta eventualmente alguns mitos, alguns fantasmas. E o primeiro deles é que a cultura não é necessariamente aquilo que o dono da empresa gosta, aquilo que eu gosto, por exemplo, aqui na VPX. Nossa, o Rodrigo gosta de trabalhar presencial, então a cultura da VPX tem que ser presencial. Não necessariamente, tá? Vocês vão entender melhor. Segundo ponto, o jeito dos fundadores. Os fundadores eles têm lá um jeito específico e para trabalhar aqui tem que ser todo mundo igual a eles, os minimis, né? Arranjar um monte de gente parecidinha, aqui na VPX todo mundo vai ter que ser engenheiro, formado em cálculo, pragmático, de tal orientação política. Cara, isso não necessariamente deveria ser a sua cultura. E por último, que é sempre um ponto muito relevante que a gente ouve muito, a cultura da sua empresa não precisa ou não deveria ser a cópia de alguma outra empresa, porque isso tem vários fatores que influenciam, eu vou explicar um pouquinho mais para frente também. Sempre ouve, né? Eu quero implementar a cultura da Ambev na minha empresa. Eu quero implementar a cultura do JP Morgan de antigamente na minha empresa. Quero implementar a XPTO cultura. Primeiro, você precisa entender que cada empresa é um organismo único, né? Por definição, ele deveria ser único. Cada empresa deveria ter uma estratégia única, né? Isso é quase redundante de se falar. Logo, a cultura também deveria ser uma derivada única para a sua empresa. Beleza? Claro que se inspirar, aprender, etc., sempre é válido, mas não necessariamente copiar diretamente. Vamos falar então o que é a estratégia? Estratégia não, que esse vídeo é sobre cultura. Vamos falar o que é cultura, pessoal? Uma das definições de estratégia é que a estratégia é como que eu devo organizar, como que eu deveria organizar a minha empresa em termos de tecnologia, processo, gente e cultura. Beleza? E eu gosto de olhar para a cultura, eu gosto de chamar inclusive de padrão comportamental. Eu gosto de olhar para a cultura como um pilar da nossa estratégia, como algo que vai reforçar a nossa proposta de valor, que vai reforçar a nossa cadeia de valor sob medida para atender um determinado cliente. Se você ainda não assistiu o meu vídeo explicando o que é estratégia, busca aqui no canal, que você vai achar. É o vídeo número 1. Busca lá que você vai entender bem disso que eu estou falando. Então, a cultura ela é um pilar da estratégia e eu olho para ela sob essa ótica. Qual é o padrão comportamental, qual é o tipo de comportamento que eu deveria ter na minha empresa, nos meus colaboradores e que deveria valorizar aqui dentro da VPX ou de qualquer outra organização, de modo que esse comportamento vai reforçar a minha estratégia, seja ela qual for. Por isso que é muito perigoso eu querer copiar a estratégia de uma outra empresa sem ter definido primeiro a minha estratégia. Então, primeiro, cara, eu vou olhar, vou ter um bom planejamento estratégico, vou ter um bom posicionamento de mercado, para depois definir qual é o padrão comportamental. Vamos dar um exemplo disso, pessoal? Bom, imagina, como é o caso aqui da VPX, a gente é uma empresa que faz muita reunião com o cliente, nós somos uma consultoria. Então a gente tem muita reunião com o cliente. A gente, em partes, né, a gente vende tempo e cérebro de várias pessoas. É fundamental aqui para a nossa empresa a pontualidade nas nossas reuniões. Então é claro e evidente que a pontualidade deveria fazer parte da nossa cultura. Rodrigo, você está dizendo que em outras empresas a pontualidade ela não é relevante? Não, não é isso, pessoal. É que em outras empresas talvez isso não deva ser ou não tenha o mesmo peso que aqui. Aqui, esse é um comportamento que a gente tem que valorizar quem tem e tem que eventualmente punir, não no sentido ruim da palavra, tá, pessoal? Mas eventualmente punir quem não tem esse comportamento, beleza? Porque isso é fundamental, isso está ligado à nossa estratégia por vários motivos aqui dentro da VPX, ou seja, qual é o padrão comportamental que eu devo ter e valorizar aqui dentro. Eu gosto de olhar sob essa ótica, essa é uma visão rodriguiana, beleza? Teve um outro cara que foi um dos primeiros caras a dissertar sobre cultura corporativa, o nome dele é Edgar Schein. Acha aí uma foto dele, bota aí no vídeo. Edgar Schein. Esse cara, ele tem várias obras sobre cultura corporativa que são muito interessantes.
Dando um breve resumo superficial, ele divide a cultura em 3 grandes camadas, tá? E é muito interessante olhar para isso. Ele também tem um olhar sobre, primeiro, definir qual que é a cultura que você quer, que é importante para sua empresa, e depois desdobrar nessas 3 camadas. São elas: artefatos visíveis, valores declarados e pressupostos básicos. O que é esse negócio? Vamos quebrar um por um. Artefatos visíveis é tudo aquilo na nossa empresa, ele fala que é a camada mais visível e a menos relevante para a cultura. Então, é aquele negócio de se a arquitetura do escritório é moderna, se ela é mais quadrada, se é mais ultrapassada, ou se as pessoas, o que tem escrito na parede, se ela é descoladinha, se não é, ou seja, são elementos que compõem a cultura, eles dizem algo sobre o que aquela empresa valoriza e como que ela se comporta, mas eles são rasos, e isso por si só não vai promover ou valorizar comportamentos. Então, esse é o primeiro nível. O segundo nível são os valores declarados, que ele fala que é mais profundo e menos visível e tem mais impacto, beleza, do que os artefatos, que é aquilo que a gente diz que a gente valoriza. Não tem aquele negócio lá do missão, visão, valores? A parte dos valores declarados é o que o Edgar Schein ele fala, cara, você tem um código de cultura, você fala, olha, na minha empresa a gente valoriza pessoas que são ultra pontuais e aqui elas vão ser avaliadas sob essa ótica. A gente valoriza pessoas que elas são, cara, jogam com o time, então a gente vai refletir isso no que, cara, as metas elas estão mais ligadas às áreas do que ao individualismo, né? Ou seja, você declara quais são esses valores e eventualmente também traz evidências de que isso não é só para inglês ver, beleza? Então essa é a segunda camada. E a camada mais profunda e a mais importante de uma cultura é o que ele chama de pressupostos básicos. São aqueles comportamentos que acontecem no dia a dia que as pessoas, os colaboradores, eles vão lendo e falando, opa, isso aqui pode, isso aqui não pode. Exemplo, se no caso da sua empresa você fala que todo mundo, por exemplo, cara, tem que ser pontual. Vamos trazer o caso da pontualidade de novo. Mas, cara, se tá todo mundo, todos os diretores, todos os gestores, eles chegam atrasados em toda reunião, ninguém se importa, ninguém cobra um ao outro, ninguém é demitido por conta disso, qual que vai ser um pressuposto básico de quem está entrando nessa organização? Vai falar, cara, pontualidade não é tão importante assim, já que está todo mundo chegando atrasado, tá certo? Ou seja, é um negócio que eu sempre falo, os colaboradores, eles vão medindo aquilo que pode, aquilo que não pode. Você fala, o presencial é importante, mas ninguém aparece no presencial, a história tá vazia. Cara, o pressuposto é que, puta, isso não é tão relevante assim, isso não é tão importante assim. Então, essa é a camada mais profunda. E aí a gente já conecta. Então, beleza, pessoal? Só fechando, então. Artefatos visíveis, valores declarados e pressupostos básicos. Nessa ordem a gente está falando do mais raso, vamos dizer assim, e mais visível, para aquele que é menos visível e mais impactante na cultura corporativa. Muito importante ter atenção com isso, tá? Beleza, e a última pergunta que é, Rodrigo, como implementar isso? Fundamental dizer, eu estou longe de ser um especialista nesse tema, eu olho ele muito mais à luz da estratégia, da gestão, e também para como que eu implemento aqui dentro das minhas empresas. Primeira coisa que você deve ter é uma cultura deliberada, ou seja, qual é a cultura que eu quero na minha empresa, ou melhor, qual é a cultura que eu preciso para reforçar a minha estratégia, beleza? É sentar e realmente elencar, olha, cara, o que é importante aqui para os meus clientes é disponibilidade, é a pontualidade, cara, ele precisa ver que a gente está aqui, sei lá, bem vestido, o que quer que seja, tá? Passando por todos esses elementos, cara, de padrões comportamentais que eu preciso ter na minha empresa e que eu devo valorizar. Então eu preciso fazer o que a gente chama do to be, né? O que eu quero no futuro. E aí eu vou fazer um grande depara. Onde que eu estou hoje? As pessoas, elas atrasam muito ou atrasam pouco para vir na pontualidade. Como que eu faço deparo? Qual que é o plano de ação para eu sair daqui e vir para cá? Eu preciso eventualmente mudar o horário das reuniões? Preciso dar um espaço entre uma reunião e outra? Ou eu preciso ir para a camada que realmente muda a cultura de uma empresa, que são as lideranças. Eu tive uma aula há alguns anos, acho que há uns 5 anos atrás, com um cara que participou do M&A entre Itaú e Unibanco, um dos M&As mais icônicos aqui do Brasil. E aí o Itaú, sendo super paulista, né, uma cultura ali
super séria, vamos dizer assim, mais quadrada. E aí você tem o Unibanco, uma cultura mais Rio de Janeiro, uma coisa um pouco mais leve, etc. E ele não fez crítica nenhuma, só estava comentando as diferenças culturais. Um com salas separadas, andar de diretoria, secretária para todo mundo. Outro sem salas divididas, todo mundo dividido num espaço grande, etc. E aí ele estava trabalhando no PMI, Post Merger Integration, que é a integração pós-fusão. Esse nome é muito bacana, esse é um processo super complexo e toda fusão deveria ter ele. Ele estava trabalhando nesse processo e uma das partes fundamentais do PMI é justamente qual a cultura que a gente quer ter agora que fundiu duas empresas com culturas tão diferentes. E ele me falou que eles foram literalmente olhando como que cada empresa se organizava, se comportava em cada aspecto e selecionando o que eles queriam para essa nova empresa. Então, salas. Cara, no Unibanco não tem sala separada, no Itaú tem sala. Qual que a gente quer? Queremos tal. No Itaú todo mundo é terno 7 horas da manhã. No Unibanco, 9 horas da manhã com roupa mais flexível. Qual que a gente quer para essa nova empresa? É tal. Eles foram elencando. Beleza, fala, cara, a cultura que a gente quer é essa. E eu perguntei para ele, professor, e aí depois, como é que você faz para isso para a prática? Ele falou, cara, é muito simples, só existe uma forma. A gente olhou nas duas empresas quem tinha aquela cultura que a gente precisava, ou mais próximo daquilo, e foram aquelas pessoas que mantiveram seus cargos. Eventualmente a gente teve que, inclusive, não manter de nenhuma das duas empresas e contratar no mercado. Ou pegar pessoas ali dentro mais maleáveis, mais flexíveis e fazer elas mudarem de comportamento. Mas o mais importante de tudo que eu estou falando aqui é cultura se molda através da liderança. Porque lembra, os pressupostos básicos são o que mais molda uma cultura. E quem molda os pressupostos é justamente a liderança. São eles que estão sendo observados diariamente para o colaborador entender o que pode e o que não pode. Beleza? Então, pessoal, esse foi um vídeo sobre cultura corporativa, atrelado com a visão de estratégia, como eu sempre gosto de trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, se você tem algum comentário, uma visão divergente, por favor, comenta aqui embaixo. E se você gostou do vídeo, dá like, se inscreve no meu canal aqui no YouTube. Também vai lá no Instagram, @orodrigomiranda, e segue também a VPX Company, que é quem está promovendo esse canal aqui do YouTube para levar esse conteúdo para você. Obrigado pela sua audiência, a gente se vê no próximo vídeo.